Muito bem, estamos de volta para dar continuação. Na introdução, nós estávamos falando do esboço do livro de 2 Crônicas, que contém 36 capítulos. Podemos dividir do capítulo 1 ao 9 acerca do Salomão e do seu reinado, e do capítulo 10 ao 36, não é? Nesses outros 27 capítulos, nós poderíamos dizer que foram os reis de Judá, de Roboão até o exílio com o último rei Zedequias. Então, olhando a primeira parte, Salomão, suas contribuições relevantes, seu reino, vai do capítulo 1, verso 1, ao capítulo 9, verso 31. Sendo que capítulo 1, verso 1 a 17, nós vamos ter a instituição da liderança de Salomão. Capítulo 2, do verso 1 até o capítulo 5, verso 1, nós temos a construção do templo do Senhor. Depois, no capítulo 5, verso 2, ao capítulo 7, verso 22, a dedicação do templo. Sendo que no capítulo 5, verso 2 a 14, a instalação da arca. Depois, no capítulo 6, verso 1 a 11, o discurso consagratório de Salomão, a oração consagratória de Salomão e a glória de Deus, capítulo 7, verso 12, até o capítulo 7, verso 3, sacrifícios e festas da consagração, consagratórias, capítulo 7, verso 4 a 11, e a promessa e a advertência de Deus, 2 Crônicas 7, 12 a 22. Depois o capítulo 8 e até o capítulo 9, verso 28, nós temos a fama de Salomão. Nós vamos ter primeiro as realizações econômicas e políticas de Salomão, capítulo 8, verso 1 a 18. Depois, capítulo 9, verso 1 a 12, os elogios da rainha de Sabá, ou rainha do sul, não é? Que veio ver a sabedoria de Salomão. E as riquezas de Salomão, capítulo 9, verso 13 a 28. Os últimos versos do capítulo 9, do verso 29 a 31, nós temos a morte de Salomão, que reinou 40 anos. Depois, capítulo 10, verso 1 ao capítulo 13, 23, nós vamos ter os reis de Judá, de Roboão até o exílio. São um total 19 reis e uma rainha, Atalia é a rainha. Vamos ver, então, a divisão e o reinado de Roboão, no capítulo 10, verso 1 até o capítulo 12, 16. Aí nós temos capítulo 13 a 16, o reinado de Abias e Asa. Depois, capítulo 17 a 20, o reinado de Josafá. Depois, capítulo 21 ao 23, reinados de Jorão, Acasias e Atalia, a tal da rainha, não era descendente lá do rei Acabe. O reinado de Joás, capítulo 23 e 24. O reinado de Amazias, Uzias e Jotão, do capítulo 25 ao 27. O reinado de Acás, capítulo 28, verso 1 a 27. O reinado e reforma de Ezequias, capítulo 29 ao 32. O reinado de Manassés e de Amon, capítulo 33, verso 1 a 25. O reinado e as reformas de Josias, que é o último dos reis bons, capítulo 34 ao 35. E os sucessores de Josias, finalmente o exílio, no capítulo 36, verso 1 a 21. E finalmente termina o livro com o decreto de Ciro, no ano 537, o rei persa. Autor, ao Talmud atribui a Esdras. O tema, a adoração verdadeira, avivamento e reforma. Esse é o tema do livro 2 Crônicas. A data, ele é escrito entre o ano 450 a 420 ou 30 antes de Cristo. Ele é pós-exílico, o livro. Considerações preliminares. Visto que 1ª e 2 Crônicas era originalmente o único livro no Antigo Testamento hebraico, o contexto histórico de 2 Crônica pode ser visto
Da mesma forma, quando nós comentamos a introdução de 1 Crônicas. 2 Crônicas abrange o mesmo período da história que os livros de 1 e 2 Reis, a saber, o reinado de Salomão, do ano 971 a 931 a.C., e o reino dividido, que vai do ano 930 a 586 a.C. Diferentemente de 1 e 2 Reis, que seguem a história das duas partes do reino dividido, 2 Crônicas focaliza exclusivamente o destino de Judá. O escritor considera Judá, o reino do sul, como o fluxo principal da história da redenção de Israel, posto que, primeiro, o Templo de Jerusalém permaneceu como centro da verdadeira adoração a Deus. Segundo, seus reis eram descendentes de Davi, o rei escolhido por Deus. Terceiro, Judá, a tribo predominante entre os judeus que voltaram e reconstruíram Jerusalém e o templo. 2 Crônicas foi escrito da perspectiva sacerdotal da segunda metade do quinto século a.C., em torno do ano 450 a 420. Quando, então, o templo, o sacerdócio e o concerto davídico voltaram a ter a importância capital ou principal. Quanto ao propósito, como 1 Crônicas, 2 Crônicas foi dirigido ao remanescente judaico que retornara do exílio, sentindo a urgente necessidade de reaver sua herança espiritual. Ao invés de salientar ao lado sombrio do passado de Israel, o livro enfatiza o avivamento, a reforma, a recuperação da fé para os exilados desalentados que buscavam na terra prometida um futuro e uma esperança redentora. Quanto à visão panorâmica, o conteúdo de 2 Crônicas divide-se em duas seções. Primeiro, os capítulos 1 a 9 trata do reinado de Salomão, chamada a época áurea, de paz, de poder, prosperidade e prestígio de Israel, riqueza também. Mesmo assim, consoante ao propósito global de Crônicas, cerca de 2/3 desses 9 capítulos focalizam a construção do templo como centro da verdadeira adoração a Deus pelos israelitas. 2 Crônicas 2 até o capítulo 7. Segundo, os capítulos 10 a 36 constituem um relato altamente seletivo dos reis de Judá, depois da morte de Salomão e da divisão do reino, em meio ao declínio espiritual e apostasia de Judá. 2 Crônicas ressalta certos reis dignos de menção, como o rei Asa, capítulo 14, verso 15, Josafá, capítulo 17, 19 e 20, Joás, capítulo 24, Ezequias, do capítulo 29 ao 32, e Josias, capítulo 34 e 35. Esses 5 reis são tidos como reis que seguiram os caminhos de Davi. Cada um deles promoveu e liderou avivamentos espirituais na nação. Cerca de 70% do conteúdo dos capítulos 10 a 36 focalizam esses reis como responsáveis por avivamento e reforma, ao passo que apenas 30% focalizam os maus reis, culpados de corrupção e do colapso do reino. O livro termina quando Ciro, rei da Pérsia, permitiu aos exilados judeus voltarem para reedificar o templo de Jerusalém. Note que Crônicas roda em torno da adoração ao templo, adoração verdadeira a Jeová em Jerusalém. Características especiais. 4 características principais assinalam 2 Crônicas. Primeiro, seu escopo histórico corresponde praticamente ao período de 1 e 2 Reis. Segundo, seu enfoque no Templo de Jerusalém é o motivo mais provável para Crônicas ter sido colocado na divisão não profética
do Antigo Testamento hebraico, separando-se assim de Samuel e reis que estão colocados na divisão profética. No cânon hebraico, Crônicas não está entre o Navim, ou Naviim, que são os profetas. Crônicas se encontra entre os escritos, que é a terceira divisão, e o encerramento do cânon do Antigo Testamento. Terceiro, trata de 5 avivamentos nacionais, inclusive o relato mais extenso no Antigo Testamento de um avivamento espiritual no reinado de Ezequias, capítulo 29 a 32. A parte B dessa parte do terceira divisão, o maravilhoso avivamento também sobre Josias, quando então foi achado o livro da lei e lido publicamente, o que lembra Esdras e Neemias lendo o livro publicamente para os que retornaram do exílio, o que resultou uma renovação do concerto e da celebração da Páscoa, capítulo 34 e 35. E quarto e último ponto, a exortação principal do livro é: buscai ao Senhor. O livro ressalta repetidas vezes a importância de se buscar o Senhor com diligência e com todo o coração. 2 Crônicas 1, 6 a 13, 6, verso 14, 7, verso 14, 12, verso 14, capítulo 15, verso 1 e 2, capítulo 15, verso 12 a 15, capítulo 16, verso 9 e 12, capítulo 17, verso 4, capítulo 19, verso 3, capítulo 20, verso 3, 4 e 20, capítulo 31, verso 21, capítulo 32, verso 20 e 22, capítulo 34, verso 26 a 28. Todos esses capítulos e versos nos encorajam a buscar o Senhor. Vamos ver paralelo entre 2 Crônicas e o Novo Testamento. O reino davídico fora destruído, mas a sua linhagem permaneceu, tendo seu cumprimento total na pessoa de Jesus Cristo, o descendente de Davi. Nós podemos ver isso na genealogia de Mateus, capítulo 1, verso 1 a 17. De sorte que foram 14 gerações, desde Abraão até Davi, 14 gerações, desde Davi até a deportação para a Babilônia, e 14 gerações, desde a deportação da Babilônia até o Cristo. O número 14 é o correspondente numérico do nome Davi. Dálate 4, Val 6, Dálate 4. 4 mais 6, 10, mais 4, 14. E também mostra uma genealogia em Lucas, capítulo 3, verso 23 a 38. Além disso, o Templo de Jerusalém tem significado profético relacionado com Jesus, que declarou: pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mateus capítulo 12, verso 6. Jesus também fez uma comparação entre seu corpo e o templo, em João capítulo 2, verso 19. Derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Finalmente, na Nova Jerusalém, Deus e o Cordeiro acabam substituindo o templo. Apocalipse 21 e 22, e nela não viu o templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Apocalipse 21, 22. Então, enquanto 2 Crônicas, a ênfase é o templo, a restauração, o culto verdadeiro, no Novo Testamento, Jesus é a representação maior do que o templo, é o templo do seu corpo. No Apocalipse, assume o lugar do templo e da verdadeira adoração. A pergunta da mulher samaritana: qual é o local da adoração? E a resposta de Jesus: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Com isso, nós concluímos a introdução do livro de 2 Crônicas. Essa é a parte B, existe a parte A, assista a parte A, e essa parte B que você acabou de assistir. E agora nós vamos para o livro de 2 Crônicas, capítulo por capítulo, verso por verso,
Espero que você aprenda bastante durante esse comentário e que desperte o interesse para estudar as Escrituras. Esse é o único canal do YouTube que comenta a Bíblia, capítulo por capítulo, verso por verso. Há bons canais, mas esse é o único canal que traz para você um comentário bíblico tipo videoteca. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. O amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Ajude-nos a divulgar esse canal, coloque o sinal de joinha, fale para amigos, familiares, para que mais pessoas subscrevam e aprendam a amar o estudo das Escrituras. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam, disse Jesus. Então vamos nessa aventura estudar o livro de 2 Crônicas e aprender mais da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Amém.